vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito, que enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que, a quem os interroga sobre isso, respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Então veja, este texto, apesar de falar da doleja das provas, ele deixa bem claro, Kardec deixa bem claro, que é a vida humana é a expressão da vontade do Espírito, e que durante a encarnação o Espírito não possui condições, não reúne condições de ter a mesma livre vontade. Então não o ser humano, se o ser humano tivesse livre-arbítrio, este livre-arbítrio feriria frontalmente o livre-arbítrio do Espírito. Então isso é, vamos dizer assim, o resumo sobre livre-arbítrio. Não pode haver livre-arbítrio checheado, porque senão ele não é livre, é capenga. E quem possui o livre-arbítrio é o Espírito, e ele se utiliza do livre-arbítrio como para o seu próprio bem, espírito, e não para o bem humano. Quanto à fatalidade, fatalidade é uma palavra inventada por vocês para descrever algo pré-determinado. E se você está falando em vida humana com acontecimentos pré-determinados, isso é real. Então a vida é fatalista. E aliás, é essa a resposta que o Espírito da Verdade diz. O fatalismo se acontece quando o Espírito, exercendo seu livre-arbítrio, cria para si uma espécie de destino. Nosso, que à luz da doutrina espírita dos espíritos, não há mais o que se discutir sobre o assunto. À luz da doutrina espírita humanizada, não adianta discutir, porque ela não vai mudar. Então esses são os aspectos que eu posso falar para lhe auxiliar neste debate. Livre-arbítrio tem que ser completo, e o é do espírito, e não do ser humano.
fatalismo. Sim, a vida é fatal, mas não fatal por fatores externos, mas se torna fatalista a partir do exercício que o Espírito faz do seu livre-arbítrio concedido por Deus a ele. Anton, completando a pergunta do Alag. Livre-arbítrio versus determinismo. E acaso versus destino. Como podemos compreender estes dois dualismos? Livre-arbítrio do espírito, determinismo da vida espiritual, da vida material, que não é vida, mas sim provação para o espírito. Então a prova do espírito é predeterminada, sim, mas predeterminada por ele próprio, espírito, não pelo acaso, não pela sorte, não pelo destino, não pelo azar, mas predeterminada como fruto do livre-arbítrio do espírito. Acaso e destino. Acaso é algo que aconteceria sem que houvesse uma pré-vontade anterior para que aquilo acontecesse. Destino é o resultado da predisposição do espírito em fazer determinadas provas. Bem, nós temos várias perguntas aqui na tela. Eu vou procurar seguir a ordem para não perder aqui nenhuma delas. Adilson diz: nesse texto, não temos a impressão que vicissitude é sempre algo negativo? Não passa a ideia de que é alternância de momentos agradáveis e desagradáveis, como Joaquim sempre afirma. Desculpa. Só isso. Desculpa, não sou eu que afirmo. É o pai dos burros. O problema é que a doutrina espírita humanizada criou um sentido à palavra vicissitude como sofrimento, como coisa negativa. E você acredita no que a doutrina espírita humanizada fala. Mas se você pegar o pai dos burros, lá vai estar o que eu falo. E veja, a doutrina espírita humanizada se expressa pela língua portuguesa, tem que manter o sentido das palavras. Então o problema é que ele quer sentido para palavras, o que o próprio Kardec não fez, por isso criou o termo espiritismo espírita. Elaine pergunta: velho, temos livre-arbítrio para escolher nossas emoções? Não, você como ser humano, não. Como espírito, você tem livre-arbítrio para escolher o estado de espírito, viver no bem ou no mal. Não são emoções. Emoções é a raiva decorrente do estado de espírito de mal. Emoções é a depressão, sofrimento profundo decorrente da escolha de viver o mal. Isso é bem diferente. Você escolhe viver o mal, ou seja, aquilo é ruim e aquilo não presta. E aí você tem a emoção de estar sofrendo. Se você escolhesse o bem, ou seja, aquilo que está acontecendo, não importa o que esteja, o que seja, for bem, não bom, bem, você não terá a mesma emoção. Anton pergunta: então o espírito tem o livre-arbítrio das provas e quando encarnado, Deus se encarrega de montar o teatro da vida solicitado? Foi o que eu disse na última palestra. Deus não possui livre-arbítrio. Na verdade, ele é escravo do espírito. Ele faz o que o espírito pede para passar. Só isso. Deus não inventa. Deus não dá nada porque Ele quer. A maior mentira é seja feita a vossa vontade. Deus não tem vontade.
Deus é apenas um trabalhador do universo que dá a cada um segundo as suas obras, de acordo com sua própria pedida. Pedida no sentido espiritual, não no material. Pedido antes da encarnação, para a elevação espiritual, não para o gozo do prazer terrestre.